Oi, gente, aqui é a Mônica. Eu tô gravando com essa câmera horrível porque o microfone do notebook é melhor do que do celular. E eu também vou ficar olhando pro lado algumas vezes porque eu tô com o meu celular aqui e você separei em tópicos o que eu quero falar, ok? Bom, no começo do ano foi um pouco complicado pra mim, eu me perdi um pouco nas matérias, perdi um pouco da base, porque eu tenho muita oscilação de humor. Então, bom, se vocês não sabem, agora vocês estão sabendo. Então, foi um pouco complicado para mim manter a rotina de estudar todos os dias, então eu perdi boa parte da base. E quando eu meio que voltei para mim, meio que os conteúdos eles já precisavam da base, eu já precisava disso para entender melhor como funcionava e tal. Então, me perdi. Não consegui acompanhar o cursinho e, enfim, tô passando por isso. Principalmente em exatas, né? Que é quando a gente depende de uma escadinha para ficar aprendendo um atrás do outro. Tipo, tu não vai conseguir fazer potenciação se você não souber fazer multiplicação. Então, exatas é muito isso. Tu tem que ir aprendendo de pouquinho em pouquinho até tu chegar no nível. História, geografia, até dá para você estudar em assuntos separados, mas em exatas é um pouco mais complicado. Enfim. A primeira coisa é aceitar que não vai dar para recuperar tudo, né? Tu vai ter que decidir o que é prioridade, o que tu tem que descartar, porque faltando 3 meses pro Enem é meio que impossível tu fazer de tudo, sabe? Tu estudar tudo que tu perdeu. Então, o ideal agora é a gente construir essa base e focar nos assuntos mais importantes mesmo, que vão cair. A segunda coisa que eu cheguei a falar no meu último vídeo é descobrir quais são as suas prioridades. Então, são alguns pontos. Primeiro, tu tem que pensar qual curso eu quero fazer, em qual universidade eu quero cursar, se é uma USP da vida, se é pelo ProUni mesmo, pelo Enem, né, no caso. Se for uma FUVEST da vida, o que cai na minha segunda fase? Quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, né? Porque tu lapidando tudo isso, tu consegue ver quais são as prioridades de estudo mesmo. Eu vou usar eu como exemplo. Quero cursar psicologia e, bom, eu tenho dificuldade em exatas. As matérias que caem em psicologia na segunda fase, se eu não me engano, é história, matemática e biologia. Bom, eu sou bem ruim em matemática, então imagino uma questão aberta de matemática, já me dá até arrepio. Então eu já sei que é aí que eu tenho que focar, então eu tenho que focar mais em matemática, coisas que eu tenho mais dificuldade em exatas, focar mais ou menos em física e química para tentar dar para construir uma base mesmo, para tu não zerar na primeira fase. E as outras matérias que tu tem mais facilidade, que eu tenho mais facilidade, né, que eu tô me usando como exemplo, que é história, geografia, linguagens, tu estuda um pouco e tu consegue levar mais na boa, sabe? Tu não precisa ficar se matando de tanto estudar. Enfim, e também acabei de ver aqui que eu tinha esquecido, mas sempre focar em redação, que redação é muito importante, geralmente representa 50% da nota. Não 50%, né? Vai, 25%, se for pensar no Enem da vida. E não é tão difícil assim, redação, né? Tu consegue uma nota boa se tu aumentar a sua redação para uma pontuação legal. Eu sei que, tipo, democratizar todas as matérias parece uma estratégia boa, mas eu acho que tu como eu posso dizer, eu acho que nem sempre é mais estratégico a se fazer. Eu acho que tu, ao invés de tu estudar tudo junto
com a mesma prioridade. Eu acho que se você definir prioridades de matéria, tu consegue um aproveitamento melhor e mais estratégico. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Enfim, mesmo que não caia na sua segunda fase, não abandone completamente as outras matérias. Igual eu falei, é muito importante tu estudar química, tu estudar física, mesmo que não caia na sua segunda fase, porque, porra, tu precisa passar na primeira fase pra chegar na segunda, né? E tu não vai conseguir passar se tu não fizer nem a base na primeira. Então, né? Não abandona não. Vamos comigo. Vai, que você consegue. O quarto ponto é fazer um cronograma. Não sei nem se tá no quarto, gente. Falei quarto, mas eu não sei se tá no quarto. Outro ponto. Fazer um cronograma que caiba dentro da sua realidade. Eu cheguei a comentar isso no meu vídeo anterior também. Ensinei como fazer um cronograma bem simples pelo Excel. Mas eu posso ser bem sincera, eu não sigo aquilo todos os dias, tá? Tem dias que simplesmente não dá. Então eu vou remanejando, todos os dias eu faço uma agenda diária. Deixa eu demonstrar um exemplo aqui. Ó, é que vai aparecer tudo de ponta cabeça, né? Mas eu faço todos os dias, ó, quinta-feira eu faço todos os dias uma agenda diária de tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho que fazer, e tento remanejar as horas pra tentar caber tudo certinho, pra tentar estudar o máximo de matérias que eu conseguir. Igual amanhã eu acordo às 7, tomo café às 7h30, né, igual eu falei no último vídeo. Aí às 8 eu já vou fazer exercício de biologia. Às 9 eu tenho médico. Às 10 eu vou estudar gramática. Às 11 eu vou fazer exercício de gramática. Meio-dia eu vou reservar para redação. E, enfim, depois é trabalho e cursinho. Mas tu tem que ficar remanejando, sabe? Não tem muito pra onde correr. Não tem como tu fazer um cronograma fixo e achar que ele vai funcionar perfeitamente todos os dias da sua vida, porque as coisas simplesmente acontecem e o importante é tu tá sempre gente, não queria falar remanejar de novo, porque eu já falei essa palavra 5 vezes, mas o importante é você remanejar e ficar adaptando, encontrei um sinônimo, ficar adaptando os horários de acordo com a sua necessidade. Tu precisa ver também o seu tempo, o tempo livre que você tem real, sabe? Não fica tentando preencher tudo que tu não vai conseguir estudar tudo de uma vez. Tu precisa ver a velocidade com a qual você estuda. Eu sou muito lerda para estudar, então eu preciso de no mínimo 2 horas para cada matéria. Desculpa. Preciso de no mínimo 2 horas para cada matéria. Mas se você for um pouco mais rápido, às vezes 1 hora, tipo meia hora de teoria e meia hora de exercício já tá ótimo, sabe? Então tu tem que conhecer seu ritmo e infelizmente você só vai aprender isso estudando. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. O próximo passo é você escolher os conteúdos que você tem que aprender durante esse período de 3 meses. É menos de 3 meses, né, gente? Então, mano, faz uma listinha de cada matéria e cada conteúdo que tu tem que ver nessas matérias. Se vocês quiserem, eu posso trazer no próximo vídeo esse conteúdo, fazendo uma lista de cada matéria, do que é essencial aprender até outubro, né? Que a prova, o Enem vai ser dia 2 de novembro. Mas faça essa lista. Se você quiser, você pode pedir ajuda pro ChatGPT, pode pesquisar em provas antigas, pode pesquisar aqui no YouTube mesmo, tem vários vídeos sobre isso, mas se vocês quiserem também eu trago. Enfim, então é isso, tu tem que fazer um cronograma, tu tem que fazer uma lista de conteúdos que tu tem que ver, tu tem que saber o seu ritmo, o seu tempo, e enfim,
cursinho. Porque, né, a ideia central desse vídeo é: eu tô super perdido no cursinho porque eu me perdi no começo do ano. Agora que começou o segundo semestre, tá vindo matérias um pouco mais difíceis. E o que eu aconselho vocês a fazerem? Não abandonem completamente o cursinho, tá? Eu sei que é complicado acompanhar a matéria quando você já tá na merda, mas o que que tu faz? Tu vai pro cursinho, tu presta o máximo de atenção que tu puder nas aulas. E aí quando tu chegar no horário daquela matéria, tipo, tive aula de geografia, tu vai pegar e estudar meia hora para fazer exercícios de geografia daquela aula. E a 1 hora e meia que sobrar, suponhando que vocês estudem em 2 horas também, como eu, aquela 1 hora e meia que sobrar, você estuda o assunto novo, o assunto base, um dos assuntos importantes, entende? Aí tu não fica tão fora do assunto da aula que foi dada, e ao mesmo tempo, gente, eu vou ter que beber água, calma aí. Minha voz tá muito ruim. Tu não fica tanto tempo, tu não perde tempo com a aula que foi dada. Então tu faz um exercício ali, outro aqui, meia horinha só pra rever, pra ver se você tá ok. Se você não conseguir fazer, aí sim você volta na teoria, dá uma lida e tal. Tem o notebook LM, pede pra ele fazer resumo pra você, pra fazer quiz, pra fazer mapa mental, que seja, whatever. Tem tanta ferramenta na internet que pode te ajudar, sabe? Então, enfim, mas não foca muito nisso, foca nas matérias essenciais, ok? Então é isso, você tem que dar uma equilibrada, 30 minutos para matéria nova que o professor deu e 1 hora e meia para matéria base, sabe? Ai, gente, calma aí que eu me perdi aqui. Mas, tipo, é melhor fazer isso do que tu ir pra aula só por ir e ficar lá fazendo fotossíntese, sendo que você não tá entendendo nada, sabe? Porque se tu estuda o que foi dado na aula, mais a base, chega uma hora que tu vai começar a entender mais ou menos, as coisas vão começar a se encaixar e você vai entender melhor as aulas. Então, eu acho que isso vai dar certo. A última coisa é: para de tentar achar o lugar, o momento perfeito para estudar. Se tu não tem uma escrivaninha para estudar, estuda na cama. Gente, eu estudo na cama. Eu sei que não é o ideal, mas eu estudo na cama. Mano, estuda na cama, senta no chão, senta na cadeira, vai num parque, vai numa biblioteca, estuda onde você puder. Não tem o que fazer, gente. A única coisa que vai... Não tem método milagroso, não tem nada que vai fazer você passar, além de você sentar a porra da sua bunda na cadeira e estudar. Não tem nada que eu fale aqui que vai mudar essa realidade, entende? Tem que abrir o material e começar. Então, se você acumula matéria, não significa que você perdeu o ano, que você tem que desistir do cursinho, que você não vai passar numa faculdade. Só significa que vai ficar um pouco mais difícil agora, mas não é impossível, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, com esses puxões de orelha que eu dei no final. E, bom, qualquer coisa comenta aqui, se vocês quiserem aquela lista que eu falei que eu ia fazer, tá? E é isso, gente. Acabou minhas anotações, tá? Então eu vou ficar por aqui. Obrigada por assistir mais um vídeo e tchau, tchau.